Uma das histórias mais bonitas do meu pai aconteceu numa tarde chuvosa. Nós estávamos em casa quando alguém veio nos avisar: Dona Ana, a senhora vai ter que buscar o seu Natinho, porque ele está bêbado demais e ele não consegue voltar para casa. Está caído lá na padaria, lá na frente, lá no centro. Eu me recordo que eu era muito pequenininho. Imediatamente eu já me levantei pronto para resolver a situação, sabe? Fui eu, minha mãe e um irmão meu mais velho. Eu me recordo, gente, que quando nós chegamos lá, meu pai estava caído, na sarjeta mesmo. A bicicletinha dele, ele era pedreiro, né? Estava caído assim de lado, e ele na sarjeta. Tinha chovido, e aquele barro que forma quando você tem uma enxurrada, ele ali misturado. Eu me lembro que o primeiro sentimento que me veio foi de vergonha. Eu tinha medo que algum colega meu pudesse passar, pudesse ver o meu pai naquela situação. E eu me lembro que nós tiramos ele ali com pressa, muita pressa. Levamos ele para casa, demos um banho nele, para que ele voltasse a ser o meu pai. Meu pai foi um homem muito trabalhador, muito justo, muito honesto, mas viveu num determinado momento da vida dele o problema do álcool. Superou, graças a Deus, morreu sem o problema. Mas aquela tarde fica registrado na minha memória de um jeito muito intenso, porque ela representa para mim uma das aulas de teologia que a faculdade não me deu. É bonito você reconhecer o amor que você tem por uma pessoa no momento em que ela não está no pódio. É fácil amar a pessoa no momento da vitória, no momento em que há razões para ser amada. Mas no momento em que o outro faz tudo errado e mesmo assim o seu coração se mobiliza para continuar elegendo como seu. Eu aprendi que Deus é assim, que mesmo no momento da nossa sarjeta, a predileção dele por nós não passa, não termina. Porque o amor que Deus tem por nós não passa pela lógica da utilidade, do mérito, não. Passa pela lógica do significado. Não é mérito, não precisa ter. Depois de tanto tempo vivido, eu identifico que o sentimento que me ocorreu naquele momento, não era de vergonha, era de indignação. Porque a indignação é você ver a pessoa certa no lugar errado. E eu, como padre, hoje, eu compreendo que o essencial da minha vida, da minha evangelização, consiste justamente em descobrir e ficar indignado com as realidades que eu encontro quando vejo pessoas certas nas situações erradas. E para mim o processo religioso vale na vida justamente para isso, para nos retirar da sarjeta, para lavar a nossa alma e nos devolver a dignidade perdida. É muito bom ser pai, é muito bom ser filho. E hoje para mim é um motivo de alegria imensa estar aqui com meu maestro, Temos uma ligação agora. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Pois Boa não? benção, Padre Fábio. Deus abençoe. Quem está falando? Sua mãe. Ah, minha... Ué, mas a senhora está um pouco diferente. Tudo bem com a senhora, dona Ana? Tudo bem, graças a A Deus. senhora está gripada? A senhora está com voz de urso? Oi? A senhora está com a voz grossa? O que está acontecendo? Uai, eu tô com a voz da sua mamãe mesmo, ai. Que prazer falar com a senhora. Pai, para mim foi a maior alegria nesse convite que eu tive para fazer essa surpresa para você. É? Eu quero te dar os parabéns por esses 3 anos que você está aí falando
para o Brasil, para o mundo inteiro, né, meu filho, levando essa mensagem, levantando pessoas que já perdeu a esperança, triste, e as pessoas que te escutam e falam, meu Deus, seu filho me fez uma mudança na minha vida. Eu, como mãe, eu fico assim, nem sei como falar. De ver o tanto que você faz bem para as pessoas. E eu, como mãe, eu louvo e agradeço a Deus por você estar aí fazendo essa bênção, essa graça acontecer na vida das pessoas. E quero te pedir que Deus te dê muita saúde, meu filho, para você continuar esse seu trabalho por muitos e muitos anos. Até enquanto eu alcançar, eu quero estar aqui junto com você. Você é um filho muito querido, muito amado meu, você sabe. Você é o meu pai. Você lembra de você falar? Lembro. E eu sou sua filha agora, hein? A senhora A seja sua comportada. bênção, papai. Deus te abençoe e seja comportada, viu, filhinha? Eu sou muito comportada. Obrigado, mãe. Muito Você, obrigado. Obrigado mesmo, viu? A senhora está sempre comigo aqui. Aliás, eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou. Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né, o corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado assim, naqueles dias. Porque ela sabia do tanto quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso. Que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é. Eu não sei se a minha mãe vai morrer primeiro, se eu vou antes dela, mas uma certeza eu tenho. Um será testemunho da ressurreição do outro. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? Eu me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo, que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri, procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela.
lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro, ainda hoje, né? Essa semana, minha mãe, eu sei que ela está enfrentando um sofrimento muito grande. Nós temos uma irmã que está desistindo da vida, uma filha dela que está desistindo da vida. Quase morreu por 2 vezes na semana passada. E eu fico vendo na minha mãe assim, essa capacidade de falar como falou, com tanta dor dentro dela. E eu fico vendo assim, eu me lembro que, aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim, mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui. Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo está ali, naquela pedra, na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo. Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. E se eu falo em nome deles, eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele santo sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira. Porque às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga, o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais. Para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo. Ter que trazer para o ventre. Semana passada eu vivi uma situação. A Alcione me convidou para estar no aniversário dela e eu dei uma passadinha lá na quadra da Mangueira. Fui lá. Eu sou beija-flor, mas fui lá na quadra da Mangueira. Mas o que eu vou contar para vocês, fiquei lá, acho que uns 50, 60, uma horinha mais ou menos. Encontrei os amigos que também estavam lá. Mas o que me chamou a atenção, minha gente, foi um travesti que estava lá. Posso confessar uma coisa para vocês? Quando eu vi, e ele estava olhando para mim, e olha que eu não sei muito bem ficar sem graça. Eu sou tímido,
Mas sabe o que me ocorreu? Vou confessar publicamente a minha hipocrisia. Meu Deus do céu, se esse rapaz pedir para tirar uma foto comigo, como que eu vou reagir? Porque você tira uma foto hoje, é a mesma coisa que tirar foto com um político, não é o caso do Flavinho. Às vezes eu tenho mais medo do político. O que vai fazer com a minha foto? Não. Independente de qualquer julgamento, eu estou confessando a você a hipocrisia do meu coração naquela hora. Eu estava sentado do lado da Alcione, quase que protegido por ela ali. Ela tem ciúme de mim, ela não gosta muito que a mulherada, deixa o padre Fábio aqui. Aí muitas pessoas começaram a se encorajar para tirarem foto comigo. E ele lá do fundo olhando. Aí, minha gente, quando de repente eu só vi a sombra dele na minha direção. E o meu preconceito, o meu medo de me expor, tudo vindo à tona. Que coisa horrorosa isso em nós, não é? Como se eu fosse melhor, ou como se a presença dele do meu lado, isso é mesquinho, estou confessando. É vergonhoso o que eu estou dizendo para vocês. Eu senti isso. E não contei para ninguém. E só estou contando para você porque eu sei que isso não vai sair daqui. Aí ele veio, vestido longo, todo elegante. Ele virou e falou para mim assim: o senhor costuma tirar foto com pecadoras? E eu percebi que tinha uma ironia nele. Mas é claro. Mas ainda. Pronto. Aí abracei ele tirou a foto. E aí quando ele, antes de sair, ele fez assim: eu não acredito. Só falou isso. Eu não acredito que o senhor permitiu. E os olhos dele estavam emocionados. Assim que ele saiu, Maria Helena, irmã da Alcione, sentou do meu lado e falou assim: Padre Fábio, o senhor sabe quem é ele? Eu falei: não. Contou a história. Ele mora na região da Lapa. E essa pessoa que o senhor está vendo aí, padre, é ele. Ele criou um grupo ali na região da Lapa que alimenta e recolhe todos os miseráveis daquela região. Padre, tem um trabalho social que já foi internacionalmente reconhecido. Ele leva para dentro da casa dele, padre, ele dá banho, ele não tem nojo de ninguém. Dá banho, alimenta e faz de tudo para aquela pessoa retomar a vida. Não é só um trabalho de lá dar banho e alimenta, não. Torna-se uma espécie de vigilante para que ninguém agrida. E essa gente é assim. Para que ninguém agrida, para que ninguém vá com violência emocional e todas as violências que a gente sabe que um morador de rua é capaz de sentir. Minha gente, quando ele falou aquilo, quando a Maria Helena me contou aquela história, eu comecei a unir as coisas dentro de mim. Eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva. E gostaria que você também não entrasse neste mérito. Vamos deixar que Deus faça isso. Eu não sou síndico da eternidade. Você é? Pronto. O máximo que a gente faz é apontar para ela.
Agora, que é um tapa na cara da gente, aquele que você enxerga e que naturalmente lhe provoca um desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos quantas coroas da dignidade foram colocadas por essa pessoa, recolocadas, através de um prato de comida, de um banho, de um atendimento médico, de alguma coisa que na vida daquela pessoa vai repercutir positivamente. Como o pai que abraça o filho que chega, como um pai que abraça um filho que chega, porque eu sou padre, e nem sempre eu tenho disposição de ir para a praça recolher os que precisam. Você é cristão, e nem sempre você tem a mesma disposição que ele tem, de trazer para dentro da sua casa, de dar banho no que está sujo, de cuidar do que está doente, de amar o que precisa ser amado. Volto a dizer, não cabe nenhum julgamento do lado de lá, cabe aqui. Quando Deus coloca essas pessoas diante de nós, é para desmoronar os castelos de ilusão que nós criamos dentro, como se o nosso cristianismo já estivesse pronto, como se nós já tivéssemos chegado ao último estágio dessa santidade que Deus nos convida. Não, eu ainda me envergonho dos que são diferentes de mim, eu ainda tenho medo de ir ao encontro daqueles que precisam de mim. E essa palavra de Paulo é porque a gente não leu no início, mas ela é dura. Ela começa dizendo: a missão de vocês é junto daqueles que estão necessitados. Olha o evangelho de hoje, quando você escutar, você lembra de mim. O evangelho de hoje vai dizer que as ovelhas estão perdidas sem pastores, e Deus se utiliza assim de quem Ele quiser para ir buscar e colocar a coroa de dignidade na cabeça das pessoas. São Paulo dizia: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Não cabe vaidade espiritual entre nós, viu, minha gente? Não cabe vaidade espiritual entre nós. Não caia na tentação de pensar que você já está melhor que os outros. Não. Volto a dizer, cristianismo não é mensurável. Eu não posso medir o tanto que naquela criatura lá da Lapa existe mais cristianismo ou menos do que em mim. O que eu sei é que o amor não tem contradição. Você olha e você sabe se ama ou não, se ali existe fraternidade ou não. Hipocrisia religiosa está cheia, e as nossas hipocrisias podem até fazer parecer que é fé, mas na hora da caridade é que nós reconhecemos os verdadeiros. Na hora que nós precisamos amar e ser amados é que nós reconhecemos quem já está no caminho certo, quem não deixou a coroa cair, quem assume a dimensão profética de sua vida, quem é sacerdote no seu dia a dia. Aí não tem engano, não tem. Nós vamos nos reconhecer cristãos é pelo tanto que a gente ama e é amado. Na hora de ir embora lá da quadra, eu fiz questão de me levantar, atravessei o povo, fui na direção da criatura, segurei a mão dela e falei assim: muito obrigado por aquilo que você faz pelos pobres, em nome de Cristo. Muito obrigado por aquilo que você faz pelos frágeis, em nome de Jesus. E às vezes, minha gente, nós vamos aos lugares achando que estamos indo para comemorar um aniversário, e nós estamos indo lá porque Deus vai nos dar uma rasteira e vai nos mostrar que o verdadeiro cristianismo não está nas aparências, que o verdadeiro cristianismo está aqui na minha coragem de renunciar
tudo aquilo que em mim é pecaminoso, discriminatório, e me colocar ao lado dos que são diferentes de mim por uma mesma causa. Volto a dizer, o que Deus fará na vida dessa criatura através do amor que Ele ama, deixa para a eternidade. O que hoje a gente precisa fazer é aplaudir os que amam em nome de Cristo, os que tornam este mundo melhor. Sobre a minha vida, os principais noticiários no primeiro momento colocam: Padre Fábio pulava o muro para namorar. Tantas coisas interessantes. Mas padre, o senhor não acha que isso é que dá a humanidade? Ou seja, é isso que aproxima e que faz com que a sua escolha pelo celibato seja ainda mais forte? Ou seja, o senhor não era uma pessoa que nunca despertou para isso? Não, o senhor teve uma paixão, o senhor chegou a pensar em... Importantíssimo. Eu acho que exatamente essa sua humanidade, o fato disso estar presente aí não estou querendo defender os jornalistas, mas é isso que fortalece o fato do senhor ter feito a escolha pelo celibato. Mas quando você tem uma manchete redutora, é perigosa. Porque aí você acaba reforçando naquele que não me conhece a ideia eterna de que eu seria um homem sem muita responsabilidade naquilo que eu faço. Especialmente esse preconceituoso. Preconceituoso, E, por exemplo, eu venho aqui ao seu programa, quantas vezes nós tratamos de temáticas interessantes, nós temos a oportunidade de aprofundar. Graças a Deus eu já venci muito isso. Mas no primeiro momento eu era olhado de maneira muito apressada. Da mesma forma como um amigo do Van Gogh olhava para os quadros dele e achava que ele pintava depressa, né? Eu acho que um ser humano ele precisa ser olhado nos seus contextos. E me agradou muito porque eu percebi no Rodrigo um desejo de olhar os contextos do meu sacerdócio. O interesse era tratar do pensamento do padre antes de tudo. Eu nem pensei na namorada que ele poderia ter tido. Nem sabia ainda. Eu queria conhecer como era possível uma pessoa que pensa algo tão moderno, tão interessante, tão contemporâneo, muito parecido com o que eu vinha pensando sobre religião. Claro que eu, porque ele é um teólogo, ele tem uma formação nisso. Como era possível que essa pessoa estivesse dizendo tudo isso? Milhões de pessoas querendo ouvi-lo. Deve ter algo interessante por trás dessa pessoa. Como é que ele se formou? Esse cara não nasce de um dia para o outro. Ele não é um padre comum. Ele é um padre que tem que ter uma história. E acho que também aí outra coisa que acaba pesando, você falou, me olhavam apressadamente, o fato também de muito jovem o senhor já ter despontado. Justamente. Né? Então, jovem, despontando e com a questão, ainda associando toda a sua veia artística, que ela não tem como ser negada. Eu não me favorecia. Eu tenho consciência disso. E às vezes você precisa se desconstruir para você estar no seu habitat natural. Então eu percebi que eu tinha excessos, que eu tinha permitido alguns olhares externos que acabaram influenciando no meu jeito de ser. Mas quais excessos, padre? O próprio olhar da mídia, que muitas vezes me enclausurava. O padre cantor, o padre pop, né? E que muitas vezes ofuscava o teólogo que eu sou, o pensador que eu quis ser. Eu estudei 16 anos para ser padre. E às vezes eu ia a algum programa de televisão em que eu não tinha oportunidade de dizer uma frase completa, né? Porque ficava girando em torno de banalidades, de questões extremamente desnecessárias ao interesse do outro. Você faz academia, o que você come? As pessoas estão interessadas nas futilidades das pessoas. E eu queria desconstruir isso. E nem sempre eu consegui. Acho que então vai ser bom, porque no próximo bloco a gente vai falar muito sobre solidariedade. A gente vai ter a chance também do senhor poder falar um pouco mais sobre esse apoio. Como é possível. Tem algo que o senhor prega e que diz que é muito importante apoiar quem não está no pódio. Eu acho que isso é um caminho por onde a gente pode caminhar. Por outro lado, falar com o Felipe e com a Maria Clara que estão aqui sobre amor, porque o Felipe está numa fase super apaixonado, padre. Então, assim, é um momento para ele muito diferente para você encontrar esse amor, assim, Felipe? É muito diferente, assim. Eu tô vivendo hoje uma coisa que eu não imaginava, assim. Acho que a gente se relaciona, namora e tal, mas, sei lá, acho que amor é um só, né? Tem pessoas que mostram, assim, que é diferente o amar completo, de uma forma especial. O Felipe tá namorando a Aline Riscado, modelo, atriz, e aí estão... Quanto tempo vocês estão juntos? A gente tá junto há 10 meses e tá sendo demais, assim. A gente agora vai estrear junto também no teatro. Estamos com vários projetos juntos, assim. Olhando as fotos, dá pra perceber que essa cara de bobo sua aí não faz sentido.
Foi a primeira vista, assim, você apaixonou à primeira vista? É? Foi, eu conheci ela. De cada encontro nasce uma terceira pessoa. É por ela que nós nos apaixonamos. Absolutamente diferente de todas as outras terceiras pessoas que nós vamos formatar quando encontrarmos com outras. E essa oportunidade que a gente tem de descobrir um vínculo que poderá nos preencher e nos fazer três, isso é fantástico. E cada vez mais raro, né, Fátima? Porque às vezes as pessoas elas se apressam demais nas suas escolhas e acabam não percebendo todos os desdobramentos desta terceira pessoa. Então, ou optam muito prematuramente, ou desanimam, mediante as crises, os momentos difíceis, de lutar por essa terceira pessoa que a gente construiu juntos. E às vezes esse distanciamento, o poeta também já dizia, a distância faz bem aos amantes, né? Às vezes a separação de mundos, mas sem a separação da vida, a separação de uma geografia, pode muito bem ajudar até a solidificar o vínculo. Eu já vi, por exemplo, filhos que passam a se dar melhor com os pais depois que moram separados. Enquanto estão sob o mesmo teto, sob as exigências do mesmo teto, ficam relações muito possessivas, muito marcadas pelas exigências só pelos compromissos, né? Justamente. Aí, de repente, o filho vai morar fora, resolve todos os conflitos que tinha com a mãe e não sabia. Ele entende melhor a mãe entende melhor ele, né? Saudade. Deixa eu falar um ponto importante. A gente tenta descobrir o que é certo e o que é errado. É certo morar junto ou separado? É certo juntar dinheiro numa conta separada? O certo é ter o acordo. Às vezes, quando pais separados se veem na obrigação de colocar o assunto em dia com os filhos, cria uma proximidade que não existia, porque embaixo do mesmo teto não havia oportunidade da conversa. Está tudo muito simples, muito acessível, e a gente banaliza. E às vezes também a gente vive sob uma pseudo-união. O fato de nós estarmos dentro da mesma casa não diz absolutamente nada. O que nos torna famílias é a gente estar um dentro do outro. É o desejo de estar junto. É o vínculo que nos estabelece como um parte do outro. Isso é lindo. E às vezes eu fico boa parte do meu tempo impossibilitado de estar na minha casa, mas não estou impossibilitado dos meus. Isso é fantástico. Isso é realmente incrível. Maria Clara resolveu. A dimensão do fazer pode não ser amor, pode ser uma necessidade do outro. Agora, quando o outro, do ponto de vista humano, ele não pode lhe servir, ele não tem as atribuições físicas, mentais, para poder satisfazer suas necessidades, aí você experimenta um amor de muita gratuidade. Nietzsche tinha uma compreensão interessante da caixa de brinquedo para a caixa de significados. A caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. Para a gente poder entender muitas vezes como nós tratamos os outros. A caixa de ferramentas você procura toda vez que você precisa. A caixa de brinquedos você procura toda vez que você quer significados. O lúdico. E muitas vezes nas relações humanas nós somos muito cruéis em procurar o outro achando que é uma caixa de ferramentas. E porque ele nos oferece isso ou aquilo. E de repente a vida nos deixa nus, sem tudo aquilo que antes nós tínhamos para nos tornar interessantes aos outros. E aí é que a gente sabe quem é de fato. Padre, o senhor na sua família enfrentou um momento difícil que está relatado no livro, que o senhor até é tratado como uma sagrada tragédia, que foi o problema da doença, do alcoolismo do seu pai. E a sua família passou por isso junta. Sim. O meu pai, ele perdeu toda, compreenda-me bem dizendo, toda a utilidade dele como homem dentro da minha família. Ele não podia mais trabalhar, ele não tinha mais condições de nos manter. O álcool acabou com a vida do meu pai e ele se tornou, do ponto de vista prático, um homem inútil dentro de casa. Foi aí que eu entendi o significado, que depois eu fui ler mais tarde, quando estudava filosofia, da caixa de brinquedo e da caixa de ferramentas. O meu pai, o momento que ele mais pôde ser amado por nós, Fátima, foi quando perdeu a utilidade. Quando ele foi severamente abatido pelas consequências do álcool, quando nós o encontramos jogado numa sarjeta na cidade, sem condições de voltar para casa, e a partir daquela derrocada, tudo o que ele podia nos oferecer como pai, ele não podia mais, do ponto de vista prático. Restou apenas o ser humano. E é ali que a gente identifica o que de fato vale no outro, na nossa vida. Então essa pobreza, esse despojamento, essa indigência, e a gente recolher e dizer, eu amo porque é meu pai.
Mesmo caído na sarjeta, mesmo sem tendo condições de honrar com seus compromissos de pai, ele continua sendo um valor na minha vida. Olha que interessante. A gente aqui veio para assistir o programa uma mãe e um filho, em que, na verdade, a história deles tem muito a ver com isso. Já não havia mais a necessidade. O Vitor, tudo bem, Vitor? Prazer, Vitor e Fátima, Thaís. estar aqui. A Thaís teve o Vitor e ela deu o Vitor em adoção. O Vitor veio para o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Você é do Ceará, né, Thaís? Ceará, Guaraciaba do Norte. Então, ele veio pro Rio, foi criado. Exatamente. Uma família, tudo certinho. Com certeza. E aí, há quanto tempo você começou a mandar mensagem, achou ele nas redes sociais? Há um ano. Você queria reencontrar o seu filho? Queria, sim. Ou seja, ele estava criado, ele estava bem, e ela resolveu investir e procurar ver se teria algum tipo de possibilidade de aproximação. Em algum momento você teve dúvida se você perdoaria, se você facilitaria essa aproximação? O que fez com que hoje vocês dois estivessem aqui juntos vindo assistir ao programa? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeira mão, eu sempre busquei a Deus em primeiro lugar. Ele foi o meu ponto, meu refúgio e minha fortaleza. Então, nos momentos nos quais eu estava triste, eu sempre procurava ele. Então, nessa fase... Você sabia que você era uma criança que tinha sido adotada ou você tinha... O padre se apaixonou, viveu um relacionamento intenso, como nós vivemos. Ele se sentiu tentado, no bom sentido até da palavra, a se casar. Pensou muito sobre isso. E no momento dessa decepção, desse rompimento, foi que surgiu, na minha visão, hoje eu vejo assim, demorei a entender isso, foi o grande momento de virada da vida dele. Foi quando ele disse, eu serei padre. Quando ele assumiu a função do padre e a função do pregador e começou a percorrer o Brasil. Quer dizer, ele se apaixonou, ele experimentou tudo o que ele poderia experimentar e fez a escolha dele. Isso me surpreendeu, isso foi muito interessante. Ele tinha tudo para desistir. Eu começo o livro contando que dos amigos da banda de música dele, do seminário, todos desistiram de ser padre. Não é fácil ser padre, não deve ser, eu não sou, deve ser, né, padre? Eu era o mais desacreditado sempre, né? Sempre. Sua mãe disse assim, o povo caiu do cavalo. Ah, é? Porque todo mundo achava que o senhor iria desistir em algum momento. E foi isso mesmo? Foi depois dessa paixão? O Rodrigo tem razão, porque eu já era um religioso, não era padre ainda, mas eu já tinha votos, eu morava em Brusque, fazia filosofia, e eu tinha uma vida dupla, que levou um tempo, assim, eu acho que uns 6 meses de namoro, intenso mesmo. Ela morava sozinha no apartamento, então a gente tinha muita intimidade, eu estava realmente apaixonado por ela, e ao mesmo tempo eu me sentia muito vinculado àquela vida que eu sempre quis ter para mim. Eu já nasci querendo ser padre. E foi muito interessante porque foi ela que me indicou o caminho. Eu era muito imaturo para tomar a decisão de sair e também de continuar. Apenas um padre sabia dessa história, que era o padre Léo. Ele dizia para mim que eu devia levar a história até o fim. Não seria interessante eu deixar o seminário, nem tampouco terminar com ela. Ele achava que aquela transgressão momentânea era importante na minha decisão. E eu morava numa casa muito grande lá em Brusque, um convento grande, uma construção bonita. E a faculdade onde nós estudávamos, ela fazia direito, era próxima à minha casa. Ela tinha que passar para chegar lá. E depois de uma semana quase que sem vê-la, que eu tinha ficado muito tempo sem ir lá, eu a encontrei no centro da cidade. Levei muito susto, meio sem graça também, por ter fugido um tempo. Ela me olhou e muito serenamente me disse assim, Fábio, eu estou indo embora. Eu falei, mas embora para onde? Eu arrumei um emprego em Blumenau, já tinha essa proposta e para mim vai ser muito interessante ir. Aí os olhos cheios de lágrimas, ela me disse assim, semana passada eu passei em frente àquela casa onde você mora e eu vi o quanto ela é grande. E eu pensei assim, eu sou pequena demais para lutar contra tudo isso. Vai ser padre, menino. É para isso que tu nasceu. Olha. Ela usou até o sotaque catarinense, né? Tu nasceu para ser padre e eu não quero atrapalhar isso. Por mais que eu te ame e eu saiba que você me ame também, você não nasceu para viver um relacionamento assim e ter a fidelidade que eu sei que você precisaria ter comigo, tendo um coração tão dividido, querendo ser padre como você quer. Vai ver a sua vida. E aí eu nunca mais a vi. Olha. Sentiu o que nessa hora, quando ela te falou isso?
Foi um alívio pra você. Eu vou te dizer o que tá no livro. Chorei feito um bezerro desmamado. Foi muito doído, porque eu amava mesmo. Eu tinha uma expectativa de que pudéssemos dar certo, né? Ela me dava, inclusive, uma segurança financeira, se eu quisesse sair. Ela já tinha emprego para mim, tudo. É uma mulher muito bem-sucedida, uma mulher muito responsável e foi muito honesta. Então, depois, é interessante, alguns aspectos da nossa história, a gente só é capaz de compreender depois que nós tivemos a complacência do tempo, né? Senão a gente acaba sendo injusto. Eu tenho certeza que aquela mulher, naquele momento, foi uma voz de Deus na minha vida, me dizendo uma resposta que eu não sabia responder sozinho. Padre, interessante perceber que o padre é muito bem sucedido na sua vocação, vocação na essência, né? Você nasceu para isso, mas para descobrir precisou de um desafio, levar duas situações em paralelo. Quando a gente convida as pessoas a empreenderem, a mudar de emprego, a mudar de vida, não é largar o que está ruim para começar o que está bom. Às vezes eu teria que conduzir duas situações em paralelo, haverá o sofrimento ao abandonar alguma coisa até que eu descubra a minha vocação. E esse é um elemento importante em qualquer mudança na vida. Eu nunca vou encontrar uma mudança tranquila, suave, sem que tenha algum tipo de perda. Bons caminhos sempre envolvem fazer a escolha perdendo algo para colher algo melhor um pouco mais à frente. Belo exemplo. Hoje eu me deparei com uma terráquea que se aproximou e falou assim: Padre Fábio de Mello. Elas falam o nome completo como se estivesse preenchendo um documento. E ela seguiu assim, fazendo aquela vozinha de quem vai pedir um favor. Você faz um vídeo para minha tia. Ela é diabética. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que você faz um vídeo especificamente para uma pessoa que tem diabetes, né? Que é uma doença grave, eu sei. Tem amigos que têm. Vou ter que evitar palavras muito docinhas, né? Expressões muito melosas. Já entendi logo. É verdade, gente. Existem pessoas que são doce de leite. São tão docinhas, tão meiguinhas, que seu índice glicêmico vai lá no topo quando elas começam a falar. Claro, você não precisa chegar a ser uma calda de boldo amarga, mas também docinha muito, não dá. Assim que eu terminei de fazer o vídeo daquela terráquea, me surgiram tantos outros terráqueos, parecia que estava irrompendo assim da terra, sabe, caindo do céu, das paredes, de todo lugar. Terráqueos, gente, não falavam nada, eles só riam. Olhavam para o outro, olhavam para mim. Aí eu não sabia o que eu fazia, eu comecei, todo mundo rindo sem saber. Tomou ar e começou a ficar mais calma. Ela falou: Padre Fábio de Mello, nós amamos o Cleverson Carlos. Aí pronto, gente. Aquele silêncio. Misteriosamente se formou aquela roda de risada, todo mundo rindo, ninguém sabia por que estava rindo. Um olhava para o outro, aí de repente uma pessoa falou: gente, Padre Fábio de Mello, nós gostamos muito do seu Snapchat. Ainda estava impactado por aquelas confissões do Twitter ontem. Cleverson Carlos é muito melhor que o senhor. Para elas, queridas, vocês criaram um monstro. Ontem Cleverson Carlos bateu 1 milhão de visualizações no meu Snapchat. Claro que eu não contei ao Cleverson Carlos que ele teve 1 milhão de visualizações daquele recadinho que ele deu do programa da Ana Maria Braga. Ele não tem estrutura humana para ouvir isso. Mas é isso, gente. O papai vai ter que descansar porque ele está quase 24 horas no ar. Ele acordou às 5 da manhã e já dá uma olhadinha no horário. Quase 2. Me pediram aumento por causa disso, né? E nem contei a ele que Tércia, a funcionária de Thalita Rebouças, está interessada nele. Poderia me perguntar: Padre Fábio, e a música obsessiva? Continua assim, gente. Eu continuo aqui, ó, com o martelinho interior, dizendo: eu só quero ser feliz. Falei que essa história de música obsessiva merece um estudo. Onde é que estão os cientistas que ainda não descobriram porque uma música do nada perturba a gente? Fácil, porque hoje à tarde tive uma reunião importantíssima. Eu estava lá com o presidente da Sony falando de projetos futuros, ele olhando para mim, conversando, né? E eu silencioso, olhava na cara dele, falando de coisas, e eu lá na minha cabeça só ficava: eu só quero ser feliz. Se você não percebe, você começa a fazer o movimento da cabeça, né? Da martelação. Não é fácil, não. Nossa Senhora. Oi, gente, deixa eu contar mais uma historinha. Hoje eu fui almoçar aqui num lugar chamado Pobre Rua. Claro, o presidente da Sony que pagou, me convidou. E quando eu sentei à mesa, o garçom veio, todo simpático com ele, o maître veio me entregar o cardápio.
O garçom veio, muito ironicamente, abaixou-se assim bem perto de mim e falou assim: Padre Fábio de Mello, caso o senhor se interesse, nós temos. É impressionante, minha gente, o que é a memória, né? Afetiva. Na mesma hora eu senti aquela cabeça do cabrito entalada aqui na minha garganta de novo. Nós temos o que, minha gente? O que vocês acham que o garçom me ofereceu? Sim, ele disse: nós temos cabrito. Gosto infernal de novo, como se eu estivesse mastigando as costas daquele bode suado. Aquele gosto, aquele cheiro de novo, tudo de novo. Eu disse: muito obrigado, meu querido, eu já vi você, meu seguidor no Snapchat, mas eu não quero recordar esse momento trágico da minha vida aqui no seu restaurante. Ele despediu sorrindo e todos nós sorrimos, e embora o pessoal da mesa não entendeu nada, todo mundo. Porque sempre tem um risonho solidário. Observe como ele está preocupado com os problemas do mundo. Olha isso. Muito preocupado, né, Bartolomeu? Gente, dê só uma olhadinha na disposição dessa pessoa. O nome é Bartolomeu. Olha isso. Eu sempre acho que às vezes na vida a gente vive tão mal. Às vezes a gente precisa perder as pessoas para descobrir o valor que elas têm, né? Às vezes as pessoas precisam morrer para a gente saber da importância que elas tinham. Uma vez na minha vida isso aconteceu. Estava eu na minha casa de manhã, quando eu recebi um telefonema que minha irmã estava morta. Minha irmã mais nova, cheia de vida, de repente não existe mais. Fico pensando assim que às vezes na vida o ensinamento mais doído seja esse, quando na vida nós não temos mais a oportunidade de fazer alguma coisa. E o inferno talvez seja isso, a impossibilidade de mudar alguma situação. E quando as pessoas morrem, já não há mais o que dizer. Porque mortos não podem perdoar, mortos não podem sorrir, mortos não podem amar, nem tampouco ouvir de nós que nós os amamos. Eu me lembro que uma semana antes da minha irmã morrer, ela havia me ligado. Foi a última vez que eu falei com ela. E eu me recordo que naquele dia eu estava apressado, muita coisa para fazer, e fiz questão de desligar o telefone rápido. Sabe quando você fala, mas fala na correria, porque você tem muita coisa para fazer? E foi assim. Se eu soubesse que aquela era a última oportunidade de ver a minha irmã, de olhar nos olhos dela, de falar com ela, certamente eu teria esquecido toda a pressa. Porque quando a vida é assim, e você sabe que é a última oportunidade, você não tem pressa para mais nada. Já não há mais o que fazer. E essa é a beleza da última ceia de Jesus. Não há pressa. O momento é feito para celebrar. A mística da última ceia está ali. Jesus reúne aqueles que para ele tinham um valor especial. Inclusive o traidor estava ali. Eu descobri com isso, com a morte da minha irmã, que eu não tenho o direito de esperar amanhã para dizer que amo, que eu não tenho o direito de esperar amanhã para perdoar, que eu não tenho o direito de esperar amanhã para abraçar, dizer que é importante, que é especial, não. O amanhã eu não sei se existe, mas agora eu sei que existe. E às vezes na vida nós perdemos. Eu lembro quantas vezes na minha vida de irmão com ela passávamos uma semana sem a gente se falar, porque houve uma briga, uma confusãozinha, a gente se dava o luxo de ficar uma semana sem falar. E hoje eu não tenho nem mais 5 minutos
para conversar com alguém que foi importante, que foi parte de mim. Não espere as pessoas morrerem. Não esperem as pessoas irem embora. Não espere o definitivo bater à sua porta. Nós não conhecemos a vida e não sabemos o que virá amanhã. Viva como se fosse o último dia da sua história. Se hoje você tivesse que realizar a sua última ceia, porque é conhecedor de que hoje é o último dia de sua vida, certamente você não teria tempo para pressa. Você celebraria até o fim e gostaria de ficar ao lado de quem você ama. Viver o cristianismo é a gente fazer a dinâmica da última ceia todos os dias. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Viva como se fosse a última oportunidade de amar quem você ama, de olhar nos olhos quem para você é especial. E depois que a minha irmã morreu, um tempo bem passado, eu descobri por que eu gostava tanto dessa música que vou cantar agora. Ela não foi feita para um amor que foi embora, que partiu, não. O compositor fez para o irmão que também morreu num acidente. Então, fica muito mais especial cantá-la e descobrir o cristianismo que está no meio das palavras. Porque é assim, quando o outro vai embora, é que a gente descobre o tamanho do espaço que ele ocupava. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou vivendo, aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro, e a solidão em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou vivendo, aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, e a solidão em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Só que agora, o triste da música é que a gente precisa conjugar o verbo no passado. A pessoa já morreu, já não há mais o que fazer. Mas não tem nenhum sofrimento nessa vida que não passe por nós sem nos deixar algum ensinamento, não é verdade? Tem que nos ensinar. Não dá para sofrer em vão. Alguma coisa a gente tem que extrair. Extraia o sofrimento, descubra o ensinamento. E se ele algum dia me tocou e me deixou algum ensinamento, eu faço questão de partilhá-lo com você agora. Depois da morte da minha irmã, eu faço questão de viver a vida como se fosse o último dia da minha vida. E já que o passado é coisa do inferno e nós ainda não estamos no passado, muito menos no inferno, resta-nos a possibilidade de mudar o verbo, de trazê-lo para o presente e de cantá-lo olhando para as pessoas que nos são especiais. Quem sabe cantando para ela agora, nesse momento, se ela está do seu lado, se você tem um amigo que mereça ouvir isso de você, alguém que faz diferença na sua história. Ao invés de você dizer que gostava, você diz que gosta. Vamos mudar o verbo? Vamos mudar a vida? Vamos amar as pessoas antes que elas vão embora? Então canta comigo. E eu gosto tanto
tanto de você. Eu gosto tanto de você. Canta olhando pra quem você acha que merece. Eu gosto tanto de você. 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 Vai, seu Nereu. Eu gosto tanto de você. 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 Agora quero ouvir só vocês e essa praça cantando bem forte. Tanto de... Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de vocês. 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 Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Eu agradeço a Deus porque um dia me colocou num corredor escuro diante de um padre esquisito, moderno demais eu achava, que andava com umas camisas cheias de flores, uns cintos parecendo peão boiadeiro, umas calças jeans muito modernas, que eu olhava com desconfiança. Que padre esquisito. Alguém me falou, é famoso. Ah, é? É. Tem um programa que chama Anunciamos Jesus. É escritor. É. Mas o dia que eu descobri que aquele homem de camisas coloridas, calças esquisitas, tinha o coração igualzinho de Jesus. Não foi alguém que me contou. Eu posso falar da mesma forma como a samaritana fez depois de ter encontrado Jesus. E também aqueles mesmos que receberam o anúncio dela. Esse homem é assim, assim, assado. Ele faz isso, faz aquilo. Não. Eles disseram para ela, nós estamos acreditando não é porque você está dizendo não, é porque eu fui lá e experimentei. Quando aos poucos eu fui conhecendo aquele homem, eu fui descobrindo que ele era cheio de pecados igual a mim. Mas ele não desistia da salvação dele. E por isso ele era capaz de diminuir o medo do mundo. Ele olhava para os drogados e enxergava naqueles homens e mulheres o mesmo que ele enxergava dentro dele. Não tinha olhar de superioridade. Não se sentia melhor. Entrava no tempo deles. O tempo do Padre Léo era litúrgico. Era litúrgico. Quantas vezes aquele homem, gente, pôs a mão na minha cabeça e me deitou no seu colo, como se eu fosse um menino. E diminuiu o meu medo. Da mesma forma como Jesus diminuía o medo de quem ele encontrava.
Quantas vezes vendo o Léo de longe, lá em casa, morava em Belo Horizonte, ele aqui já no auge do seu trabalho aqui na Canção Nova, eu chorava igual uma criança do outro lado, porque a palavra dele estava agindo dentro de mim de maneira redentora. A palavra dele estava me salvando do outro lado da televisão. Ele nem sabia onde eu estava, ele nem sabia o que eu estava fazendo, e aquele homem descrevia o que eu estava vivendo, como se tivesse conversado um dia antes comigo. Outro dia esse ordinário entrou dentro da minha casa de madrugada, deve ter uns 3 meses. Cheguei tarde da noite, depois de uma viagem, era quase 2 horas da manhã. Eu ligo a televisão, aquele infeliz fala assim: agora eu quero falar para você, padre. Eu falei: ô Léo, pelo amor de Deus, uma hora dessa não. E eu sentei na minha cama. Coincidência ou não, o fato é que eu liguei na televisão na hora que ele estava olhando firmemente, dizendo: agora eu quero falar para você que é padre. E fez assim com o dedo. E depois que ele terminou aquele discurso de mais de meia hora direcionado aos padres, eu sentado sem coragem de levantar. O sono foi embora. E quando ele terminou, eu tinha vontade de dizer do mesmo jeito que a gente diz quando lê a palavra de Deus: palavra da salvação. Porque a palavra, quando ela está conectada na palavra de Jesus, minha gente, ela não tem outro destino dentro de nós senão nos libertar. Não tenha dúvida disso. A palavra de Jesus, ela nos liberta, ela abre os nossos cativeiros, ela nos melhora. É por isso que nós precisamos correr atrás deste Deus, é por isso que nós precisamos revestir a nossa vida de mística, é por isso que nós precisamos ter contato o tempo todo com sua palavra, com sua celebração, com sua oração, com aquilo que nos conecta a Ele, com a música que nos fala dEle, com a palavra que nos recorda o que Ele disse, com os encontros que nos recordam o que Ele disse, na celebração aí da sua paróquia, naquilo que o seu padre pode dizer para lhe recordar o que Jesus diz, que tem o poder de diminuir os medos que nós sentimos.